Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Guilherme. Aqui eu compartilho um pouquinho das minhas reflexões sobre as minhas leituras. Eu quero compartilhar hoje uma reflexão sobre o livro A Única Coisa. Esse é o segundo vídeo desse canal. Espero que você continue me acompanhando, que você goste desse conteúdo. A ideia aqui não é necessariamente fazer uma resenha de um livro, mas é compartilhar um pouquinho daquilo que eu penso sobre aquilo que eu estou lendo. O trecho que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre esse livro, ele já é bem no início, quando ele vai falar um provérbio russo que diz assim, que aquele que persegue dois coelhos vai ficar sem nenhum. A ideia, acho que principal desse livro é que você precisa ter foco naquilo que realmente importa. Isso significa que nem tudo é importante, que a gente precisa encontrar uma certa hierarquia nas coisas. Ou seja, se eu tiver que tudo na minha vida, no meu trabalho, que tudo tem a mesma importância, então nada é importante. Eu não vou conseguir dar foco naquilo que é necessário. Então a primeira ideia desse provérbio que ele vai trabalhar também no livro é que eu preciso encontrar na minha vida, nas minhas tarefas, no meu trabalho, em tudo praticamente que me cerca, o que é mais importante. E aquilo que for mais importante é aquilo que eu vou colocar os meus esforços, que eu vou focar a minha atenção. Então, na nossa vida, pessoal, muitas vezes a gente tem dificuldade de organização ou dificuldade de conseguir as coisas porque nós temos uma certa confusão. Nós não sabemos ainda o que é mais importante para nós. Quando ele fala, então, dessa única coisa, né, que é justamente o título do livro, é enxergar dentre tudo aquilo que eu tenho, dentre as minhas tarefas no trabalho, por exemplo, primeiro, o que é mais relevante e também descobrir, dentre essas coisas relevantes, aquilo que se eu fizer, se eu dedicar mais atenção, se eu colocar mais foco, vai de alguma forma facilitar todas as outras. Essa é a única coisa que ele fala. Então, se eu conseguir identificar na minha vida, na minha profissão, nos meus estudos, aquilo que é realmente importante, e dentro dessa coisa importante, realizando-a, eu vou conseguir também fazer com que outras coisas menos importantes, digamos que por tabela, também aconteçam. É claro que isso é um desafio, nem sempre essa única coisa ela é tão clara, ela é tão transparente, mas ele começa a citar alguns exemplos, por exemplo, né, que ele dá no livro, alguns exemplos, por exemplo, é ótimo, né? Ele começa a dar um exemplo no livro sobre o Google. Porque se você for pensar o que é o Google é um mecanismo de busca. Essa é a única coisa do Google, né? Então, essa hierarquia de coisas, o Google identificou que o que ele faz é ser um mecanismo de busca. Dentro dessa tarefa de ser um mecanismo de busca, dentro dessa função, ele consegue, por exemplo, vender patrocínios, ele consegue ter uma estratégia, digamos, mais direcionada, né, de marketing, porque ele identificou aquilo que é realmente importante. Uma coisa bastante interessante que os autores abordam, já no início, é a ideia do sucesso, que o sucesso ele é algo sequencial. O que isso significa? Que eu vou conquistando uma coisa, depois outra, depois outra. Dificilmente eu conquisto, eu alcanço o sucesso de uma vez só. Ele é uma construção, ele é um passo a passo. Assim para o conhecimento, assim para o dinheiro. Primeiro eu vou adquirindo uma habilidade, essa habilidade vai fazer com que eu adquira outras habilidades. Assim como o conhecimento, eu aprendo algo, e esse algo vai fazer com que eu aprenda outras coisas. Então, essa ideia do sequencial é muito importante, porque ele vai quebrar um pouquinho uma ideia que muitas vezes nós temos de que as coisas elas vêm de supetão, de repente. E não, eu preciso construir isso. Eu preciso construir o meu conhecimento, eu preciso construir as minhas fontes de renda, e aí eu vou construindo também o meu sucesso. Essa ideia ele vai abordar bastante no início do livro, mas eu percebo que ela vai se destacando, de certa forma, em várias situações que ele coloca. É como se ele dissesse assim, olha, para você alcançar o sucesso, seja lá o que você entende como sucesso, você precisa ter foco, você precisa ter a hierarquia das coisas
e você precisa ir fazendo um passo a passo. Uma ideia bastante interessante que os autores abordam é a ideia de que essa construção do sucesso, ela não se dá de forma solitária, que nós precisamos uns dos outros, que esse contato com outras pessoas, principalmente pessoas que de alguma forma já adquiriram aquilo que eu almejo. Então, por exemplo, se eu quero ter o conhecimento de determinada habilidade, eu posso ter um contato com um professor ou com um profissional que já tem aquela habilidade, e isso vai facilitar bastante a minha trajetória, facilitar bastante o meu caminho. Então, esse individualismo, ele acaba prejudicando um pouco a conquista desse sucesso que eles colocam. Eu preciso então entender, né, na visão dos autores, que essa questão do sucesso, eles até falam assim, ó, ninguém alcança o sucesso sozinho. Ninguém. Eu preciso então me cercar de pessoas que me possibilitem esse desenvolvimento, esse conhecimento. E aqui eu quero, fechando já esse vídeo, refletir um pouquinho com vocês quais são as pessoas que me cercam. Será que eu tenho feito com que pessoas que agreguem na minha vida, que contribuam para o meu desenvolvimento, sejam as pessoas que estão próximas de mim? O ambiente é muito importante, pessoal. Se eu tenho um ambiente que promove essa evolução, que promove esse crescimento, isso vai me fazer muito bem, eu vou usufruir desse ambiente. Mas se pelo contrário eu estou cercado de situações, de pessoas que me colocam para baixo, que toda vez que eu tenho, por exemplo, uma ideia, que eu quero desenvolver algo, que eu quero criar alguma coisa, que eu quero aprender algo, eles vão lá e me tiram isso, ou me colocam para baixo, ou muitas vezes menosprezam, me tiram sarro daquilo que eu estou fazendo, esse ambiente também vai promovendo uma destruição. Então eu preciso me cercar de boas pessoas no sentido de conhecimento e de boas pessoas no sentido de pessoas que me querem bem. Esse é o desafio que nós temos, mas que é extremamente necessário. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente aqui o que você achou, pode dar algumas sugestões que você tenha para alguma leitura. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.